Chegamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada aqui em Belém do Pará e hoje está muito especial, porque assim, todo nortista ama comer, a nossa gastronomia é a melhor do Brasil, sorry. Então temos hoje uma entrevistada de peso para explicar melhor pra gente essa história por trás de cada alimento. Temos aqui a professora Tidiana Macedo, que é apaixonada pelo mundo da alimentação, historiadora, professora, escritora e cozinheira de mão cheia. E olha, gente, ela é autora do livro Daquilo que se Come, uma história do abastecimento e da alimentação em Belém, e escritora do próprio Instagram Daquilo que se Come, que também é um portal sobre gastronomia e sobre a história da alimentação na Amazônia. E ela sabe de tudo da nossa gastronomia, da nossa alimentação. Sabe aquele prato amazônico que você ama? Provavelmente ela sabe a origem, quando começou, os detalhes. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E a gente já vai começar falando do nome do nosso podcast, né? Obrigada pelo convite. Esse programa é fundamental e muito importante e faz essa união tão agradável entre esses dois estados que nos representam tão bem. E aí, professora, o que a gente quer saber, né? A gente é papo no tucupi, né? Uma referência ao nosso pato no tucupi. Mas assim, bora começar, né? Sobre o tucupi, o que a gente tem até uma gíria, né? Que ferve o teu tucupi é quando a pessoa tá realmente invocada, como a gente diz aqui. Mas assim, o tucupi, a sua origem, como é que foi a sua criação histórica? Bem, o tucupi ele é um alimento de ancestralidade indígena. Então ele vem dentro dessa produção da própria mandioca. A mandioca, ela realmente é o alimento que vai ser fundamental para a Amazônia e para todas essas comidas maravilhosas que a gente hoje tem, que a gente identifica como a cozinha da Amazônia como um todo, porque não é só do Pará, né? Pará, Amazonas. E é muito interessante perceber porque o tucupi, ele é um dos derivados dessa mandioca e que chega para cá através do pato, através do tacacá, e que ao longo do tempo vai sendo consumido de maneiras diferentes também. E isso é muito importante de dizer, né? O tacacá, por exemplo, ele não era consumido com o camarão. O tacacá ele é consumido com a formiga saúva, e existem vários relatos do século XVII que já falam desse tacacá ao longo da Amazônia sendo consumido com a formiga saúva, que hoje acaba se tornando um ingrediente até de grandes restaurantes, né, Brasil afora, né? Mas assim, a mandioca é um item primordial para os indígenas, né? E aí tem toda a questão desde a colheita, né? Aquela mandioca brava, a gente não pode. É realmente uma sabedoria incrível. Quem disse que os indígenas são foram invalidadas na nossa história e são extremamente inteligentes, extremamente cheios de sabedoria popular e conhecimento da nossa floresta, né? Exatamente, Gina. É muito importante a gente perceber essa importância da agricultura, do desenvolvimento da agricultura, porque a gente costuma falar muito de história antiga lá fora, na Europa, e a Amazônia está vivendo uma história antiga muito rica, né, muito produtiva, com muita técnica, muito conhecimento, e isso é muito interessante também da gente estar sempre falando, porque eu acho que é um lugar de fala importante. É dizer, olha, aqui tem muito conhecimento, né? Ninguém diz assim, eu preciso conhecer aquela matéria-prima para que eu possa trabalhá-la. Então, se a maniçoba, por exemplo, ela precisa de vários dias para ficar pronto, isso vem de um conhecimento, de um saber que várias populações indígenas tinham, né? O processo de domesticação da mandioca, ele remete, a arqueologia já fala isso, há 11 mil anos atrás. Então, é muita riqueza. Registro de 11 mil anos aqui na Amazônia, né? É muito tempo e a gente, às vezes, vê a história do mundo antigo achando que só tem essa ancestralidade na Europa e nos mundos, né?
Que é um discurso também muito Colonizador, exatamente. Por isso que eu acho que é tão importante a fala, né, que vocês trazem para o programa e que trazem também de uma maneira geral, porque nós não podemos mais estar assentados. Nós fomos ensinados, né, e isso a gente vê nos livros didáticos, isso a gente vai vendo ao longo do tempo, que nós somos ensinados a pensar que populações indígenas não eram detentoras de saber, de conhecimento, quando eles, na verdade, são detentores de todo um processo, técnicas e que chegam até hoje para a gente, que permitem a gente ter essa cozinha tão maravilhosa. É legal vocês falarem da mandioca, e agora, acho que 2020, 2021, a ONU declarou que a mandioca é o alimento do século XXI. Né? Apesar de ser origem brasileira e aqui na Amazônia a gente consome a vida toda, desde que eu entendo por gente, a gente come tapioquinha, que o Brasil veio começar a comer uns 8 anos atrás. Em casa, tapioquinha com manteiga e café era o clássico, né? E é legal que nessa matéria que eu estou lendo aqui, eles falam que o Brasil, a mandioca é origem brasileira, mas hoje os maiores produtores são Nigéria, Tailândia e Indonésia. Sempre levam, né, as nossas coisas. Querem levar o nosso açaí agora, né, professora? Já tentaram cupuaçu. Cupuaçu, né, japoneses, cupuaçu, né? cacau. Né? A gente, uma curiosidade que eu acho importante de sempre falar é que todo mundo associa, as pessoas têm muita facilidade em associar o cacau, por exemplo, à Bahia. Né? A Bahia é grande produtora de cacau, mas a maior produtora de cacau no século XVIII e XIX era o Pará, por exemplo. Era muita, e outras áreas também da Amazônia. Então, o cacau, ele originalmente, a força dele vem daqui. Depois que ele acaba indo para Bahia e para outros locais, ele acaba se tornando, né, um grande produtor. Mas aqui era o principal local de produção. E eu já li que, na verdade, entrou por Belém o cacau no Brasil. Já li uma história dessa aqui. O café também. O café também. O café entrou por... Tem duas histórias, né? No Pará. Que ele entra por aqui e acaba se tornando várias plantações. Mas existiu o que a gente chama de cacau bravo, né? O cacau que dá na mata, que ele não precisa ser plantado. Então, a Amazônia, ela tem vários dessa espécie, digamos assim. Então, é bem... Professora, eu estou aqui em homenagem, tá? Porque eu, como boa paraense, jurunense, gosto de um açaí, assim, tomo, inclusive, umas 3 vezes na semana. E conta pra gente a história do açaí, assim, tinham as amassadeiras, né, que eram bem tradicionais. E, assim, a alimentação do nortista é muito, principalmente aqui no Pará, é muito baseada no açaí, né? Então, a gente realmente toma muito. E o açaí, ele é aquele alimento que eu sempre falo que ele é indistinto de classe social, né? O açaí, ele tá em todas as mesas. Ele faz parte dessa alimentação cotidiana, hoje até bem menos, né? Mas antigamente as pessoas tomavam açaí no almoço, como merenda e no jantar também, né? Era normal, muitos dos interiores ao longo da Amazônia, as pessoas jantavam com açaí, né? Mas olha, uma questão muito, muito legal é que tem alguns bairros que a partir de 6 horas, eu acho que é o Guamá, Jurunas. Quando eu me mudei para os Jurunas, aquelas vendas de açaí, todas as 6, com açaí batido na hora à noite. Eu achei aquilo ali incrível, porque você chega em casa depois de um dia de trabalho com açaí novo, né? E é um hábito que vem desde o século XIX, é um hábito que vem e que hoje em dia eu acho que a gente até encontra até menos, né, em alguos bairros somente. À noite, sim, à noite, mas que está inserido numa cultura alimentar que é muito rica. E aí você falou da amassadeira, eu lembrei aqui que num determinado momento um aluno perguntou assim, mas professora, não tem açaí, né? Como é que fazia... Como é que as pessoas... o açaí sendo indistinto, mas todo mundo comprava nas barraquinhas, né? E aí eu me lembrei das amassadeiras. Até a década de 50, 60 em Belém, as pessoas com poder aquisitivo maior, elas dificilmente compravam açaí nas barraquinhas. É aí que estava o diferencial, digamos assim, da questão mais econômica, né? Porque eles tinham as suas amassadeiras,
que iam nas suas casas e amassavam esse açaí, e que não é só do Pará, né? Não é só de Belém, existia também em outros locais da Amazônia essa relação. A amassadeira, inclusive, ela já trabalhava, olha, eu trabalho nessa casa, nessa e nessa aqui. Já era bem específico. Então, ela ia de manhã, os paneiros de açaí chegavam e ela amassava aquele açaí e já deixava pronto. Então, as barracas, elas acabam sendo inseridas num contexto mais popular. Mas não é que o açaí fosse só dos populares. Tem um dos viajantes que esteve na Amazônia no século XIX, ele dizia bem isso. Ele falava assim, olha, o açaí é algo dos populares, porque eu não vejo ninguém de um poder aquisitivo maior comprando açaí. E não é porque as pessoas não compravam do poder aquisitivo maior, é porque eles tinham as amassadeiras que iam lá amassar o açaí. Então, é um alimento que ele está presente sempre na mesa do paraense mesmo. E eu lembro quando eu era pequeno, em casa, a minha mãe e minha avó amassavam açaí. Tipo, hoje a gente compra, né, já pronto. Lá em Manaus vendem também, passa o carro da fruta, ele vende no saquinho, o litro, já mais o vinho do açaí, né? E lá em casa não, a mamãe e a vovó amassavam. Aí a farinha também, a gente comprava a goma, e aí elas hidratavam. Hoje a gente quase não vê hidratar em casa, né? Já chega, já bota lá. Não, mas lá em casa a gente hidratava. Então isso tudo é nortista, é da Amazônia. Só que o mundo está conhecendo agora, né? O açaí, acho que o boom dele para fora deve ter uns 20 anos. Que aí eu vi uma história de que os Gracies levaram, né? Do jiu-jitsu levaram para o mundo e tal. E eles fizeram essa popularização do açaí. E aí o Brasil conheceu depois, né? Conheceu aquilo que a gente já come há muito tempo. E assim, a junção, que momento se deu do peixe frito? Porque aqui no Pará, principalmente, a gente come de forma diferente. A gente come refeição. Em Manaus não é assim. É uma proteína e o açaí junto. Então, não é sobremesa. Não. Em Manaus, não, né? Já é de forma diferente. Então, tem a questão do peixe frito. Tem do jabá, que é o charque. Como essa junção, assim, foi também tem história. Ao longo do século XIX, a gente já consegue visualizar esse hábito, esse costume alimentar. E é muito interessante porque você fala assim, olha, haviam inclusive diferenças, digamos assim, entre quem consumia o açaí em Belém e quem consumia no interior. Sim. Aí você vai dizer, como é que era? Era diferente no quê? Geralmente, quem é do interior não coloca açúcar no açaí. Não vai açúcar. Isso aí acaba sendo um pecado, né? E a pessoa já diz assim, olha, não gosto, não quero, isso não me faz bem. E quem é de Belém, e esses eram vários dos nossos memorialistas, eles falam sobre isso. Como que quem mora em Belém, quem nasce em Belém, ele só toma açaí com açúcar. Né? Então tem também essas diferenças que elas oscilam assim entre Belém, capital, interior, né? E aí se você vai para o interior, a pessoa vai dizer, não, se eu colocar açúcar no açaí eu vou passar mal, porque é outro hábito, né? É outra forma que ele consome, mas sempre atrelado à comida. A proteína que a gente fala, né? O peixe, é muito interessante, o camarão, né? Isso é muito, muito comum e se tornou. Isso a gente tem relato para a década do final do século XIX, início do século XX. As pessoas falando, olha, tinha gente que já ia no Ver-o-Peso para tomar o açaí com um peixe frito ou com alguma carne ali frita, né? Ou não, que tem o charque também, né? E lá em Parintins, por exemplo, eles têm lugares que eles tomam açaí com o salgado, né? Com o peixe, com o jabá, que a gente chama lá, que é o charque de vocês. Mas em Manaus não, é mais o açaí com a farinha de tapioca ou com a farinha de mandioca. A gente também não bota, né, não gosta de botar morango, chocolate, Nutella. Tipo, pra gente isso é zoeira, a gente ri. Né? A gente também não gosta muito do frozen, né? A gente às vezes vai no shopping e tal, açaí, né? Toma ali porque não tem outra opção. Mas a gente gosta ou do vinho ou dele mais grosso. Minha avó, se tu chegar com açaí que não é grosso, ela manda tu voltar. É bem diferente. Eu gosto de açaí, com todo tipo de açaí, assim, eu sou apaixonada. Eu acho que inclusive a minha avó pediu, a gente tem que dar um jeito de levar. Olha, isopor, né? É uma coisa muito típica daqui. E, professora, outra coisa é que eu, particularmente, não consigo viajar e
comer outros peixes. Tem a questão do nosso pitiu, que é um cozimento, né, que a gente faz, uma preparação. E realmente o pitiu existe. Vamos Tem ser a ver sinceras. com a glândula ali do Explica, peixe, como é né? que eu posso me defender que aquele peixe tá pitiu e eu não vou comer naquele Não, a restaurante? gente chega nos lugares falando tapitiu, o pessoal fala que isso é invenção nossa. Que a gente não é pra limpar com limão, que não existe isso. E não dá. E aí, vamos quebrar esse Me fale mito do a pitiu. explicação técnica do pitiu. O pitiu, ele é muito interessante porque é justamente o pitiu, ele é o cheiro, né? O cheiro que a carne ela vai exalar. Não é só do peixe, a gente costuma associar o peixe, mas o frango tem o pitiu, que é aquele cheiro mais, que a gente costuma dizer, o cheiro mais forte, né? As carnes de caça, isso é interessante, porque ao longo da Amazônia, até o século XIX, início do século XX, o consumo das carnes de caça era prioritário, sabe? Então, você chegava no restaurante, você dizia, eu quero uma paca gorda no tucupi. Aí vinha aquela paca gorda no tucupi. Mas no interior ainda tem essas No interior caças. tem muito, Chamam de caça. Eu já comi muito. Diminuiu muito, né? Por conta das questões ambientais, né? Então tem que ser de criatório, nem né? sabe o que come, na verdade. Mas né? era muito comum. Você chegava no restaurante em Belém, em 1950, 60, você dizia assim, olha, eu quero um tambaqui, não, o picadinho da tartaruga, né? Eu quero picadinho da tartaruga, eu quero a tartaruga assada com batatas, né? a mussuã. Então, são coisas que existiam até bem pouco tempo atrás e as pessoas saíam de casa para comer essa comida que é muito característica daqui, da nossa região. Então, que era essa carne de caça. E a carne de caça, ela tem o pitiu bem forte. Bem forte. Algumas pessoas dizem assim, inclusive, olha, eu não vou nem levar para tu fazer isso, que tu vai dizer que não tá boa. Eu vou primeiro, então, lava com limão, ferve. Uma das técnicas é ferver bastante essa carne, para que a carne ela fique com um cheiro melhor para que seja temperada e para que seja consumida. Então, a pessoa logo diz assim, não vou, já vou te levar já fervida, porque aí tu já vai Mas é trabalhar típico daqui mesmo. Tipo, as outras regiões não tiram esse pitiu, por quê? É um hábito que eu acho que vem nesse processo, né, de fazer uso do limão. Porque como é que a gente tira o pitiu? É com limão, né? O pitiu, ele sai quando você lava bastante com limão. E lavar, que não é nem com a água, só com limão. Só esfregar, né? ali. Esfregar o limão. E para quem mora no norte, isso é muito forte. Esse dizer assim, o pitiu, não vou comer, né? E tanto que quando nós saímos daqui para outro lugar, a gente geralmente associa, né? Vai comer alguma coisa, não, tá com pitiu? Não. Não, mais peixe de mar, né? Mas é uma característica também que eu acho interessante de comentar dessa nossa alimentação que é tão importante, que é tão forte, que ela vai para a linguagem, né? Eu acho que é uma linguagem do cotidiano, da gente falar. E o pitiu, ele não é só o pitiu, aí ele acaba ganhando outras referências. Não é só o pitiu do peixe, mas também as pessoas já trazem para o cotidiano, né? Essa relação que o nortista ele tem com a comida, ela é algo tão forte, tão simbólico, que ela entra assim na vida das pessoas, no cotidiano, de uma forma muito forte. Às vezes você diz assim, você ouve alguém dizer assim, olha, vai comer a bio. Mas o que ela vai comer a bio? É ficar calada. Ficar calada, fechar a boca, né? Fechar a boca, porque o abio ele tem aquela, né? Aquela colinha que a gente fica. Então, olha, vai comer. O próprio Papa Chibé, que é um termo hoje que se populariza, né? Que consegue. É no chibé mesmo. É no chibé, é uma relação muito próxima com a farinha, com a água, com o chibé, que são alimentos muito importantes, né? E que antes eram associados, inclusive, a uma comida mais simples. O chibé, ele por muito tempo ele foi associado a uma comida mais simples, quando na verdade não é, né? Ele está dentro de um outro contexto, ele ganha um outro contexto que é muito maior, que vai além da questão, não é só a farinha com água, é um saber que tem ali a farinha com água, é um cheiro verde, que é o famoso cura-ressaca, né? Que vai transformar aquele alimento no chibé. Ou no caribé. Caribé. Então, que é o caribé que é da ressaca. Sou criada no caribé. Então, pra nossa avó, pra gente reagir, assim, tá fraca essa menina, dá um caribé. Associação. Será que o caribé, pra lá não tem caribé? É tipo o caldo da caridade? Ou aqui tem o caldo da caridade também?
Não. Não, Que é só a farinha, a cebola, e aí a água, às vezes bota o ovo. Aqui, o mais comum que nós temos é a farinha, a água, um pouquinho de sal. É, E aquele é o caribé básico, né? é o nosso caldo da caridade. Engrossa, né? Caridade? Caldo da caridade, quando a pessoa ou tá doente pra levantar, É. ou tipo de ressaca. Aqui é o nosso Que é uma- caribé. E tem o chibé também, né? Mas a gente tem esse caldo da caridade. Engraçado. Que o nome vem disso, né? Doentes, né? Alguma coisa assim, pessoas que fazem. Ainda não tinha o conhecimento Tem o caldo da desse, caridade, que deve ser parecido. E outra coisa que eu acho muito incrível, se popularizou muito, né, no Brasil, a questão dos bike trucks. Né? E a gente é nascido e criado nas bikezinhas de mingau, De chopp, pupunha. né? E isso é muito popular também. Eu sempre digo que a gente tem uma riqueza que vai muito além só do prato em si, né? São essas vivências, essa cotidianidade que está muito forte nessa comida do norte, que eram as barraquinhas de vender, que antes eram as barraquinhas, depois elas se tornam as bicicletas, e até hoje você tem elas espalhadas por aí. Passa na rua da minha casa, por exemplo, toda noite um senhor que vende mingau. E ele passa lá na bike, com todos os apetrechos, e ele passa lá vendendo mingau de tapioca ou mingau de milho, que são, né, muito comuns aqui. E a gente está vendo todo dia isso. Quer dizer, eles estão ali vendendo antes estavam vendendo também. As mulheres passavam vendendo na rua o açaí dentro da própria. Elas amassavam e na própria bacia colocava na cabeça. E saía vendendo. E aí você ia na porta com uma cuia ou com uma. E nossa. era assim que você comprava. Memória foi lá. O açaí. Vai com a cuia lá, com as duas cuias. E ela era isso mesmo, assim, tu ia com a tua vasilha, caramba. E ela provavelmente conhecia toda a tua família, porque tem esses laços afetivos que eu acho que o tapioqueiro são muito também, bacanas. Tapioqueiro, né? Até lá tem o cascalho. Vendedor de caranguejo. Caranguejo já não tem. Aqui tem ainda. A própria castanha do Pará, né, que eles vendem. E esse do mingau, assim, é um clássico, assim, tipo, das 5 horas da tarde lá na rua. Qualquer bairro de Manaus que tu vê, passa um mingauzeiro. E eles todos de branco, com a roupinha toda branca, às vezes um chapéuzinho. E aí uns vêm numa bike, outros vêm num carrinho de mão personalizado. Branco também, com a panelona de mingau, ou de banana, ou de tapioca. Aqui tem... E assim, a gente poderia ficar o dia inteiro falando, né? Porque tem os completos que tem a questão dos nossos salgados, que é da coxinha de caranguejo. Eu amo. Que tem... Né? Tudo tem história, né, professora? Tem uma origem, a gente tenta mapear, fazer um mapeamento dessas origens, né? Algumas nos remetem a um período muito longo, outras, por exemplo, alguém me perguntou assim, e a unha de caranguejo? Já tem relatos de quando, né? A gente já consegue visualizar mais a unha. E eu sempre vejo a oferta da unha, do vatapá, de alguns desses alimentos no Círio, nos arraial. Nossa. O arraial de junho, então, que Belém tinha muito, né? Muito forte. Alguns bairros eles fechavam, tinha lá o mastro e tudo. E são esses alimentos que eles acabam ocupando, né? Esse espaço, que é o pastelzinho, a empadinha. Né? Eu tava falando assim, olha... Eu achei um menu da corte, da época do Império, que você tem lá empadinhas de camarão e palmito. 1800 e alguma coisa que não tem a data exata. Aí você diz assim, poxa, mas empadinha de camarão com palmito é uma coisa muito moderna, né? É uma coisa muito de hoje. E aí quando a gente vai observar, não é. Quer dizer, e na corte, né? Lá sendo servido ali para as pessoas... Da própria monarquia, empadinha de camarão com palmito. E a gente vai para o Círio de Nazaré, lá na Barraca da Santa, ou nas barracas populares, tem empadinha de camarão, tem empadinha de frango. Então, eu sempre digo assim, olha, a gente chega no aniversário, tem lá aquela bandeja linda de empadinha, a gente acha que é uma coisa assim... de agora, né? Ou que é Mas a empadinha é muito da culinária europeia, né? Porque a gente tem essa... Você sempre fala nos seus posts, inclusive...
Sigam ela no Instagram, é viciante, os posts são extremamente interessantes. É muito legal, professora, parabéns. E tem lá, você fala de cozinha mestiça, né? A nossa cozinha é considerada a melhor do Brasil, mas justamente por isso, nós temos várias interferências africanas, indígenas e europeia. Exatamente. A riqueza da cozinha da Amazônia são essas interferências, essas trocas, né? Trocas culturais que esse processo, que é muito característico também nosso, daqui da Amazônia, ele vivenciou, né? Com a chegada de imigrantes, com a chegada, sabe, ao longo do século XIX, de imigrantes de fora e de dentro do Brasil. Então, tem muitas interferências. Às vezes a gente diz assim, olha, todo mundo no Pará come igual, come a mesma coisa. Não. Há diferenças dentro do próprio Pará porque são diferenças históricas da constituição daquele local. Então a gente diz assim, olha, em Marabá já não tem mais por exemplo, uma cozinha que seja tão semelhante ao de Belém, mas o processo de migração lá é diferente. Então essa relação também ela é muito importante que você coloca influências africanas, influências indígenas, influências portuguesas, mas tem influências espanholas, tem influências árabes. Eu sempre digo que a colônia árabe em Belém, no Pará, ela foi muito forte, ela sempre foi muito forte. De uns tempos para cá, acho que de uns anos, algumas décadas, meio que as pessoas se esqueceram um pouco disso, mas a influência ela foi muito forte, inclusive em doces, na elaboração dos doces que iam para os aniversários, sabe? E essa relação ela é muito forte. E aí é pensar que elas são ricas justamente por isso. Então é uma cozinha rica também por isso. E eu sempre digo que tem doces próprios, né? O Salva-Vidas é daqui. O Monteiro Lopes, que eram 2 padeiros, né? Depois os filhos casaram. É uma história, né? Que fez o Monteiro e o Lopes. Que é um biscoito próprio daqui. Que é o de chocolate e o branco. O chocolate e o branco, né? Eu tenho uma ideia do Monteiro Lopes que ele nasce com as doceiras. A minha perspectiva do que eu observo é que o Monteiro Lopes ele vem com as doceiras, sabe? Porque Belém, ela se vivia muito a questão das doceiras famosas, doceiras de mãos cheias, né? Como a gente chama, né? Que elas tinham assinaturas nos seus doces. Eu acho isso fantástico. E a maioria delas trabalhava naquele modelo do caderno de receita, sabe? O caderno de receita, eu não dou para ninguém, ficava guardado. Aí ela deixava o caderno de receita para uma filha, para uma neta. A herança, né? E é uma herança que tem muito saber ali, porque algumas doceiras de Belém, por exemplo, elas tinham o hábito de deixar no bolo uma assinatura. Uma dessas, legal. ela sempre costumava colocar uma rosinha de glacê amarela. Então, no bolo de 15 anos, já no sabe bolo que é de dela. casamento, né? Belém tem muito forte isso do Acho do que até 15 hoje anos, tem do isso, casamento né? e do bolo, né? E aí todo mundo, quando chegava para olhar o bolo que via a florzinha amarela, já sabia que era dela. Então, também... Marketing puro, né? Total, né? Já época, sabia como fazer, né? Como viralizar. O poeta Márcio Souza, ele fala... Eu estava lendo um livro de receitas amazônicas, e aí ele fez um prefácio que ele fala que os maiores ingredientes e a maior parte das nossas receitas são muito originais, né? Principalmente as que têm origem indígena. E aí ele fala que talvez a cozinha da Amazônia seja a verdadeira cozinha brasileira. E aí quando eu li esse livro eu fiquei, caramba, é verdade, comecei a pensar em algumas coisas. E aí na hora eu pensei no pirarucu de casaca. Falei, nossa, mas será que tem em outro lugar, né? Na época eu nem pesquisei, só fiquei pensando, porque em Manaus é muito comum, assim, aniversário, alguém vai levar o pirarucu de casaca. Aquele pirex, né? O pirex, ou no Natal tem que ter no Ano Novo. E aí quando eu vim uma vez aqui, eu descobri que aqui também tem isso do pirarucu de casaca. De onde veio o pirarucu de casaca, que eu acho incrível? Década de 50, 60, esses pratos eles já começam a aparecer. Eles começam a aparecer assim no âmbito da casa, depois eles vão para os restaurantes. Então, por exemplo, alguns pratos, como hoje a gente tem muito famoso o arroz paraense,
que leva o camarão, que leva, né? E o arroz paraense, ele já aparece, por exemplo, num restaurante ali do Grande Hotel na década de 50, sendo oferecido, né, e sendo consumido também. Então, esses pratos, como o pirarucu de casaca, né, o pirarucu no leite de coco, eles têm muito uma origem provável nas mulheres que cozinhavam, né, nas cozinheiras, naquelas cozinheiras que eram assim, trabalhavam com isso, que sabe que... E Belém tinha muito disso. Né? Se você pega ali o Oswaldo Rico, ele vai citar várias das cozinheiras que faziam banquetes, verdadeiros banquetes, para as festas, né? As festas. Eu sempre digo que paraense, que o amazonense, ele sabe receber muito bem, né? Porque aqui a gente faz aqueles banquetes, né? Que a pessoa diz assim, meu Deus, você vai fazer aqui comida para quantas pessoas? É muito típico, né, daqui, mas isso é uma origem indígena, né? Que os indígenas gostam de receber, fazer festa, nesse sentido de uma culinária bem diversa. Sim, e é uma característica muito nossa daqui do norte, né? Tanto que a gente, às vezes, quando sai, diz assim, vai numa festa ali, mas... Em outra região, ninguém convida a gente para casa, né? Aqui a gente já tá chamando para entrar. E tem um aniversário, a gente já se prepara, né? Tipo, vai ter um aniversário à noite, eu não vou nem almoçar. Porque tu sabe que vai ser prato feito. E sem contar o pratinho que a gente acaba depois levando para casa. Sempre, né? Se for da minha família, sempre tem um negócio de uma vasilha depois. Lá em casa a gente já vai com a vasilha, aí vai o vatapá, o pirarucu de casaca, o caruru, o já arroz. Faz sabendo que vai sobrar, né? E aliás, falando do vatapá e do caruru, não é nosso, né? Deve ser ali africano, Bahia, alguma coisa nesse sentido. Que a gente meio que dominou, né? Porque casa de amazonense não falta, aqui também. Paraense também, inclusive... ele tá, eu acho que quando você vê lá locais de comidas típicas, né, ele sempre tem lá, vatapá, caruru, mas é importante também a gente pensar que existem alguns relatos, o Luiz da Câmara Cascudo, né, ele fala que, na verdade, o caruru, ele era indígena, porque ele encontra alguns relatos dos bredos, né, que ele fala bredos, feitos da forma como o caruru é hoje, e que ele diz, mas que foi para a África, né? E quando volta já dessa forma que a gente mais costuma visualizar e costuma comer. E é muito importante pensar isso. Alguns dos pratos que nós temos aqui também tem em outras regiões do Nordeste, né? O vatapá tem diferenças, às vezes, no ingrediente, na forma de preparo, aí leva um ingrediente aqui que é diferente, mas está inserido dentro desse contexto, né, de trocas culturais, africanos, indígenas, e isso também eu acho que traz uma riqueza muito grande. A nossa gastronomia é incrível, né? Quando a gente recebe alguém de fora, a gente tem maior orgulho, né, de fazer esse roteiro gastronômico, porque realmente é incrível e é muito única. Um dos exemplos são os sorvetes regionais. A gente tem verdadeiras sorveterias que são muito incríveis. O próprio Cairu, né, concorre a um sabor de sorvete, que é o carimbó, que é tido como um dos melhores do mundo. Né? Foi Entre eleito os 50 melhores do mundo, né? E olha só. Vocês falando, eu já quero ir lá na Cairu. Gente, ele é literalmente... A gente vai já acabar para eu ir embora atrás de comer essas coisas. Porque ele vai com a mala cheia. Só levei ele no ver o peso, professora. Não, a minha mala já tem 4 quilos de farinha de Bragança. Eu falei, amigo, leva essa farinha, que já é uma farinha de Bragança amanteigada. Olha, só é um susto, assim, que você dá... Nossa, aquilo ali é incrível. Aí tá levando o quê? Cachaça de jambu. Eu amo, mas lá gente. Tem. Mas a daqui do meu garoto... Vamos fazer esse comercial do meu garoto. É diferente. E o açaí também é bem... É mais assim, mais lá grosso aqui. Lá a gente tem um açaí... Assim, a minha visão de consumidor, que o solo de vocês, a parte que encontra ali o mar, fez alguma alteração no açaí. Porque o nosso solo é diferente, a gente, né, tá ilhado lá. E tem interiores no Amazonas que o açaí é mais forte,
que é mais grosso, que é mais gostoso, enfim. E aqui, eu não sei, o daqui é muito especial. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, mano, o paraense é melhor, tá tudo Sem certo, sem briga, briga. não precisamos brigar, né? A minha avó viu que eu tava aqui e ela traz logo o litro de açaí. Então, tipo, realmente, tem alguma diferença? Ou somos gigantes, né? Continentais, como a gente já falou. Mas, não sei, eu acho o açaí daqui o the Mas best. talvez a forma de preparo, né? Talvez essa questão ela esteja relacionada. Né? Eu ainda não provei o açaí de lá em Manaus. Assim como então. o X-Caboquinho, quando eu fui lá em Manaus, com Tucumã, a gente... Assim, você encontra Tucumã no Ver o Peso, né? Mas é menos gordo, vamos dizer É assim. uma espécie que é daqui, né? É uma espécie realmente daqui, que não é igual de lá. E professora, eu já provei de tudo. Tipo assim, são raras as coisas que eu não como, sabe? Porque eu acho que é uma culinária ancestral. Fui para Marajó e provei turu. O que eu recebi de mensagem, nossa, comendo mignon. Eu falei, gente, eu não estou inventando isso, é uma ancestralidade que não é a Dina que está fazendo. Mas aí a pessoa tem a predisposição de ir em um país ou então em outro lugar e provar várias outras coisas. E porque aqui, nosso, é tão diferente, sabe? A alimentação ela tem muito disso, né? De como as pessoas elas olham para esse alimento e elas criam, né, algumas relações que não são tão interessantes, digamos assim, que em algumas questões elas beiram o próprio preconceito, né? E é uma das questões que eu falo é que o gosto ele é muito particular. É verdade. O gosto, ele é algo que eu vou ter você vai ter outro, a Edna vai ter outro, e não vai ser igual. Mesmo que nós tenhamos sido criados na mesma casa, do mesmo jeito, porque é muito diferente. Então, Sim. às vezes, como você coloca, eu comi o turu, muitas pessoas... Porque para o outro, aquela comida ela sempre vai ser do outro, né? Ou seja, nunca ele vai estar aberto para pensar, muitas das vezes, olha, não, é muito característico, as pessoas consomem. Talvez por isso haja algumas, digamos assim, não, vou comer o grilo, né? O grilo. E aí as pessoas geralmente tendem a puxar para o lado de fazer uma crítica. Só Sim. que comida, dificilmente a gente faz uma crítica. É uma experiência, né? Você fala, você gostou da culinária do seu país? Eu falei, eu gostei. Eu já não sei como é que é, né? A tua cultura, teu valor, que vai te avaliar se gosta ou não, né? Exatamente, porque o gosto ele é muito particular, né? Eu posso achar, sei lá, experimentar aqui uma coisa e achar maravilhoso. Aí o Vitor vai dizer, não gostei tanto. Eu tenho uma regra, eu experimento tudo, que eu não sei quando eu vou voltar. Eu vou com tudo. E isso também é muito forte, né? Dizer, não gosto, ou então, Sim. E aí a gente também tem que ter cuidado. Eu vejo muito isso quando eu posto algo diferente também, né? Semana eu postei sobre o refrigerante, né? O Inca e o Jesus. Sim, e assim, eu tive rios de pessoas que às vezes, mensagens também das pessoas dizendo assim, é muito doce, é paladar infantil. E aí a gente tem que ir lá e dizer assim, não, gente, porque o gosto ele é muito particular, é muito próprio. Então eu posso achar o Guaraná Jesus uma delícia, que eu acho. E o Inca Kola também. Mas tem alguém que vai dizer, não gosto. Mas aí tudo bem, eu fui provar agora, recente, em Manaus, a formiga, né? E tem um gostinho de daquela, como é que fala? Capim-limão. Capim-limão. Que lá tem alguns restaurantes que tem a formiga, que... A formiga é um refrigerante. Não, a formiga mesmo. Formiga. E é um capim-limãozinho, assim, que dá pra comer que nem pipoca. De boíssimo. Que foi um chefe, né, que foi lá e deu uma popularizada nisso, porque antes não tinha, aí levou para São Paulo e depois os chefes de lá, alguns fizeram algumas comidas com a formiga, que tem alguns povos originários, né, que eles realmente comem, faz parte da alimentação. No tucupi, né, no tacacá, antes, como ela falou, que não era o camarão seco, era a formiga. E eu lembro quando a gente era pequeno lá no Japim, no meu bairro, quando estava na época da bunda de tanajura, aí todo mundo corria para catar e a mamãe fazia farofa.
farofa, tucupi. Ah, tem farofa dessa também lá em Santarém. Já comi. Misturado com a farinha. Professora, a gente tem uma dinâmica aqui. O nosso símbolo do podcast é o isopor, né? Como boas nortistas, amamos comer. E assim, sempre que vai alguém pra fora, a gente envia um isopor. O aeroporto fica cheio daqueles isoporzinhos. Todo paraense sabe. E Amazonas também é igual. Nos portos também, nos barcos. Nos barcos. Todo mundo viaja com isopor, que aí vai o litro do açaí, a farinha, o charque, né? O jabá, que a gente chama. E aí essa dinâmica, ela funciona assim. Ai. A gente tem um isopor aqui, você vai dizer para quem você mandaria um isopor cheio de coisas da Amazônia, para uma pessoa que mora Já longe. pensou esse isopor, amigo, escolhido por um especialista? Seria... Até eu acho que eu E queria. o que botaria dentro? E aí também para quem não mandaria, para quem não merece receber um isopor nosso com as nossas coisas maravilhosas. Que pode ser uma pessoa ou pode ser algo ruim. Para quem você mandaria primeiro o isopor? Para quem eu mandaria isopor, tem que ser alguém Quem você famoso. quiser, Pode ser qualquer pessoa. e pode ser também de outras épocas ou não? Pode. Tipo assim, voltar no tempo. Pode, com certeza. Pode. Aí eu acho que o meu isopor assim é bem cheio, lá pro Rio, lá pro Oswaldo Orico. Eu acho que é o escritor da cozinha amazônica. Eu acho que ele faz assim um trabalho brilhante, ele deixa um legado muito importante. Eu acho que ele assim, na década de 40, 50, ele vai estar dizendo assim, olha, essa cozinha aqui, ela é fundamental, ela é herança ancestral, ela é muito importante, e ele vai falar dos sujeitos dessa alimentação. Então, eu acho que a gente não pode nunca passar pela cidade sem ver esses sujeitos. A vendedora, o vendedor ambulante, porque é eles que são a veia da cidade, né? Então, assim, meu isopor volta no tempo, eu ia mandar para ele, assim, com todas essas delícias que ele tanto rememorava e que ele falava assim, olha, eu sinto muita saudade, porque ele vai morar no Rio, né? E ele era daqui. Paraense. Ele era paraense. Que legal que ele registrou isso, né? Deixou um legado fantástico, né? Senão a gente talvez não teria esse histórico, né? Seria muito mais difícil para pessoas como você fazer esse trabalho de pesquisa. Com certeza. E o livro dele agora completou 50 anos. Nossa, né? vou até procurar para ler. Então, é muito, muito, muito importante, assim. Eu acho assim Legal. Então ia para ele, para o Oswaldo Orico. Para quem não iria, o isopor com tucupi, com camarão seco. Sorvete. Nada disso, não merece. Não mandaria mesmo. Pra quem? Para todas as pessoas que dão invisibilidade para a cultura do norte de uma maneira geral, né? Que nos silenciam de uma certa forma. E aí eu falo em vários aspectos, desde a cultura alimentar, da ideia de que o indígena não tem a sua importância, né? Até mesmo que das pessoas que veem a riqueza toda que existe no norte, mas não conseguem lidar com isso. Eu acho, e vão silenciando sempre que podem. É isso. A gente também não mandaria. Nem pensar. A gente vai pegar esse isopor e vai dividir aqui entre nós. Inclusive, esse podcast é para ver se a gente consegue, né, de alguma forma, chegar nessas pessoas e compreenderem como nós realmente somos, né, com o nosso poder de fala, não como eles acham que somos. Furar mais bolhas, Furar né? mais A ideia bolhas. dessa conversa. A gente sempre fala que não é sobre muito a Dina isso. nem sobre o Victor. É sobre essa invisibilidade que muitas das vezes é em vários âmbitos, né? No nosso, de publicidade, na gastronomia, e principalmente para a mulher nortista, né, professora? Com certeza. Não vai nunca esse isopor. E é tão curioso isso, porque a gente estava conversando aqui no bastidor, e aí a professora falou que, poxa, diversas vezes pessoas já tentaram copiar o conteúdo dela, e às vezes a gente está ali dando o nosso tempo, né, fazendo um trabalho de pesquisa, um trabalho super
rico e super delicado, porque requer muito tempo. E aí vem uma pessoa e só copia e começa a repostar e começa a divulgar nas suas redes. Aí parece que é daquela pessoa, porque de repente aquela pessoa mora em São Paulo, porque de repente aquela pessoa tem mais privilégios que a gente ou tem mais voz que a gente. Então, gente, não façam isso. E eu quero deixar registrado que a professora, assim, foi uma indicação de várias seguidoras que já fizeram gastronomia, que passaram por você. Então, que trabalho lindo que você faz de bastidor. E que vocês sigam muito, que vocês acompanhem, porque realmente é uma valorização incrível da nossa história. Parabéns, professora, pelo trabalho. Eu fiquei me deliciando com o seu Instagram. É muito bom, conteúdo maravilhoso, que você só cresça e que a sua voz chegue em muito mais pessoas. Daquilo que se come, que se lê, gente. Vão seguir lá, porque é muito legal. E quem é daqui, principalmente, vai achar tudo maravilhoso, porque a gente vai lendo os posts e vai falando, meu Deus, então é assim que o caruru foi feito a primeira vez, então é dali que surgiu o pirarucu de casaca. Nossa, a história do tacacá. É muito legal o Instagram dela. E se quiser agora dar uma palavrinha final. A gente sempre pede para que a nossa convidada deixe, aqui é sobre nortistas, aquele estímulo para nós, né, locais, para que a gente acredite, se a gente, sabe, continua, persista. E qual é a sua mensagem? Bem, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. O Papo no Tucupi é necessário, é importante. Quanto mais se falar, quanto mais vocês trazerem, né, essa cultura do norte, mais estaremos sendo representados. Então, parabéns, e dizer que nós temos muitas riquezas aqui, e isso é o fundamental e importante. Estamos muito felizes com esse bate-papo. Minha mente agora abriu muito mais, assim. Deu até fome. Nossa, deu fome. Eu só lembro da minha mãe. Minha mãe também é formada em gastronomia, já a minha avó era aquelas doceiras de casa, sabe? Ah, eu amo. Nossa, você falando assim, aquelas cozinheiras, e realmente... Do tacho, né? Quando tinha aniversário, ela puxava pra si tudo, sabe? É aquela comida incrível, que até hoje mesmo ela mais idosa... Tem aquela memória, sabe, de alguns pratos, comidas, né, que te remetem a tanta coisa. E a gente perdeu muito também, né, esse lance das festas, porque eu lembro que em casa tinha aniversário, todo mundo ia para ajudar a enrolar docinho, para fazer alguma coisa, todo mundo participava, uma fazia o vatapá, outra o arroz, a gente que era criança ia enrolar os docinhos, brigadeiro, olho de sogra. E o arroz com galinha. Ai, meu Deus. Um clássico, né? Clássico das festas. Aqui ainda tem muita festa junina com os pratos, porque lá é muita. super famoso, assim, Lá até tem, hoje. Aqui também tem muita, né? Eu, inclusive, espero essa época do Nossa. ano, porque eu gosto de tudo, de milho com mandioca. Legal. Enfim, galinha, né? Vamos encerrar esse papo. Agora a gente vai encerrar para comer, gente. E como boa paraense, vamos um cafezinho, né? Que pode estar o clima que for quente. Um cafezinho nesse sol de 40 graus, um tacacá, nesse calor, é um clássico. É um clássico. Amamos. Muito obrigada. Nosso próximo episódio é... Em breve a gente vai... Essa temporada, gente, a gente gravou toda em Belém, como a gente já falou em alguns episódios aí. A primeira foi em Manaus. Foi incrível. Quem quiser voltar aí para escutar e assistir, né, quem é a galera do YouTube, vale muito a pena. Tem Wanda Witoto, tem a Raíssa, tem muita gente legal. Muita gente legal. E a nossa ideia é levar o Papo no Tucupi para vários espaços e lugares da nossa região, né? São vários países, mas a gente consegue, porque a gente é notícia, a gente persiste. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Em breve a gente se vê. Beijo. Tchau.